Salve, salve, amigos do Papo Cultura. Essa é a nossa segunda live. Essas lives do Papo Cultura, elas têm como intenção falar sempre a respeito de educação pública e trazer convidados, não só professores, mas alunos e também qualquer pessoa, né, que tenha como contribuir com uma educação pública de qualidade. Essas lives, elas têm interação com outras escolas, há escolas parceiras, então a apresentação minha, professor Jofra, do Jardim das Rosas em Serrana, Arnaldo Neto, da Escola Alcides Correia de Ribeirão Preto, mas mas também tem a participação de escolas parceiras, que logo mais eu direi quais são essas escolas parceiras para você, e como também ser uma escola parceira dessas lives realizadas na página da Escola Alcides Correia. Eu vou passar a bola para o Arnaldo Neto apresentar a convidada de hoje, já foi anunciada, né, na live passada, da semana passada, e iniciaremos a nossa conversa. Arnaldo Neto, é com você. Bom, pessoal, boa noite a todos que estão acompanhando a live. Hoje nós vamos ter como convidada uma jovem e brilhante escritora, né, Heloísa Battistini. Ele é autora, uma das obras dela, que foi lançada o ano passado, né, em outubro do ano passado, é Rosas que se Desmancham na Fogueira, volume 1, né, é uma duologia, né, este livro que foi lançado na Livraria da Travessa, em Ribeirão Preto, está à venda na Amazon. A Amazon fez uma promoção, acho que foi semana passada, do e-book, né? Ele está vendendo em outras plataformas também, né? Tanto como e-book, tanto como livro físico também. Ela é uma estudante de letras, né? Ela está no segundo semestre de letras, e é uma alegria trazê-la aqui, né? Porque além dela ser uma brilhante escritora, né, é um momento muito especial para mim, porque eu fui professor dela durante o ensino fundamental, e no lançamento, né, eu adquiri o livro dela com a dedicatória e tudo mais, e nos agradecimentos ela me cita, né, e foi uma surpresa muito, muito agradável e que me honra muito. Então, com vocês, Heloísa Battistini. Bom, deixa eu fazer a primeira pergunta também, né? Porque eu apresentei, mas não perguntei. Elo, eu queria saber, porque você teve uma experiência em escola privada, mas você teve o seu ensino médio, você fez numa escola pública, né? Você fez na Capitão Virgílio Garcia, que é uma das escolas que nos assistem hoje, né? Essa live também está transmitindo para a tua ex-escola, e acredito que tem muitos colegas teus aí, tanto do Caviga quanto do Liceu Carlos Monteiro, que vem acompanhando a live. Eu queria saber de você como é que foi a sua experiência na escola pública, na escola privada, o que te motivou a escrever, como é que foi essa sua experiência, se você teve professores que foram motivadores, né, que foram inspiradores para que você começasse a desenvolver esse gosto pela literatura, pela escrita. Oi, boa noite.
A minha experiência na escola pública foi muito boa, sempre foi muito boa. Eu tive professores muito bons ao decorrer dos 3 anos do ensino médio, que eu estudei no Capitão Virgílio Garcia. Foi uma experiência, assim, ótima para mim, porque os meus professores sempre foram muito bons, eles sempre deram o melhor deles, e toda vez que eu dizia que eu estava escrevendo um livro novo, ou que eu citava Rosas que Desmancham na Fogueira, eles me apoiavam muito, então, para mim foi maravilhoso. Bom, eu queria saber como é que, porque você começou a escrever, né, em plataforma digital, quando ninguém escrevia ainda em plataforma digital. Eu lembro que era ainda o ano de 2013. Né? Primeiro eu quero que você fale quando você começou a escrever, né, livros, que eu sei que é de longa data, a publicação foi o ano passado, mas eu sei que você escreve isso aí há muito e muito tempo. Quando você começou, e como é que foi essa experiência com essas plataformas digitais? Porque na época nem se falava nisso, né? Quando você me falou, na verdade eu também não conhecia, né? Eu quero que você fale um pouco da ferramenta que você utilizava e desde quantos anos você começou a escrever e ter o seu primeiro livro completo. Eu sei que você tem outros, né? Nós vamos falar de todos os outros livros teus aí. Bom, na verdade, eu conheci o Wattpad em 2013 e foi muito diferente do que é hoje. Ele é muito diferente do que ele é hoje. Era um aplicativo bem simples que consistia em ler e escrever livros, mas até então eu não sabia que também dava para escrever livros, só para ler. Eu descobri ele bem por acaso, eu estava procurando alguns aplicativos, porque foi bem na época que eu comecei a ler livros, né? E eu conheci o Wattpad, eu vi uma propaganda dele, na verdade, no Facebook, e eu baixei e comecei a ler livros de autores nacionais por lá, escritores amadores, né? E foi aí que surgiu a ideia de começar a escrever um livro. No começo foi bem difícil, porque para o pessoal do Wattpad, todo mundo sabe que é complicado você chegar com 0 seguidores, 0 leitores e de repente começar a escrever uma história e aí começar a mostrar para o público isso. É complicado de você conseguir as pessoas te apoiando ali, os leitores incentivando. E quando eu vi que eu comecei a conquistar um público, foi maravilhoso. Então, mas com quantos anos você começou a escrever? Eu quero que você fale para o pessoal que está te ouvindo, né? Nós estamos aí para mais ou menos umas 9, 10 escolas, né? De repente isso sirva de inspiração para os professores e principalmente para os alunos, né? Que é interessante. Eu quero que você fale com quantos anos você começou a escrever. Eu sei, né? Mas eu quero que você conte isso. Então, eu sempre rabisquei alguns rascunhos no meu caderno desde de novinha, assim, com uns 10, 11 anos mais ou menos. Mas eu comecei a escrever livro mesmo quando eu tinha 12 anos, que foi quando eu postei meu livro no Wattpad, que aí eu comecei a escrever de verdade, foi com 12 anos. Muito bom. Elô, e quais são os autores que te inspiraram? Ou se teve isso, ou se você teve esse contato com a leitura junto com a escrita, o que veio primeiro, e o que você lê hoje? O que você lia, o que você lia que te inspirou na época e o que você lê hoje? Bom, na verdade, eu não gostava de ler. Nunca gostei de ler quando eu era mais nova. E sempre quando eu tinha algum livro da escola para fazer prova, eu sempre pedia para minha avó ler esse livro e depois me contar a história, porque eu nunca fui muito fã de leitura. Aí, um dia, eu assisti um filme e eu gostei muito do filme. Se chama O Beijo das Sombras. Eu gostei muito do filme. E quando eu fui procurar a respeito do filme, eu descobri que ele era baseado no primeiro livro de uma saga, de uma escritora norte-americana chamada Richelle Mead. E aí eu fui atrás do livro. Fui atrás do livro, vi que era o primeiro livro da saga, de uma saga de 6 livros, que tem ainda uma spin-off com outros 6 livros, ou seja, eles são 12 livros. Decidi comprar o primeiro livro para saber se
se eu ia gostar, se eu ia conseguir ler, porque até então eu não gostava de ler nada, absolutamente nada. Comprei o primeiro livro, comecei a ler, e por incrível que pareça, eu fiquei surpresa por eu nunca ter experimentado isso antes, que foi incrível, e eu acho que eu realmente comecei a gostar de leitura por causa dessa escritora. E foi o livro dela foi o que me abriu portas para ler outros livros e para chegar no Wattpad, onde eu comecei a escrever. Heloísa, nós temos uma pergunta aqui da Ana Luísa. Eu vou deixar aqui na tela para você responder. Quais são suas inspirações para construir os personagens? Bom, primeiramente eu me inspiro geralmente as pessoas que estão ao meu redor. Pode ser amigos, filha, alguém que eu conheça, ou alguém que eu admire. Eu sempre me inspiro em pessoas que eu conheço. Pode dar continuidade, Arnaldo. Pode ser? Eu queria saber, Elo, que tipo de coisa que você gosta de escrever? Qual que é o seu assunto preferido? Se você tem uma linha ou se você não tem uma linha de escrita, o que você... Eu sei que você escreve sobre distopia, eu queria que você falasse sobre esse gênero para as pessoas, né? Na verdade, eu vinha a conhecer, ouvir isso, na verdade, primeiramente com você. Eu lembro no 6º ano ainda, gente. Ela tem só 19 anos, não sei se eu errei. 18? 18. Quantos anos você está agora? 18? Então, e ela com 11, 12, ela já escrevia. Ô, Jofra, ela fazia os trabalhos também, ela fazia em histórias em quadrinhos, ela entregava os temas em história em quadrinhos, ela fazia, quando ela ia fazer a apresentação, ela fazia uma apresentação em teatro, ela transformava o conteúdo de história em teatro e apresentava lá na frente para os alunos. Não sei se você lembra disso, Heloísa. Lembro muito. Eu tinha um grupinho que a gente apresentava sempre ou em peça de teatro ou em teatro de fantoches. Eu me lembro bem. Sim. Eu gostaria de saber, então, qual tipo de escrita e tal, e falasse um pouquinho sobre distopia, essas coisas. Então, eu gosto muito de escrever distopia, mas Rosas que Desmancham na Fogueira é um pouco de fantasia também, então eu considero como o meu gênero preferido. E distopia é o desconstruído, né? Distopia é um tipo de ficção, eu acho que se enquadra nesse rumo de ficção, e é o desconstruído, é o diferente. E desde que eu comecei a escrever distopia, eu não parei mais, nem distopia nem fantasia. Mas não tem sido o único gênero que eu tenho escrito ultimamente. Ultimamente eu tenho escrito um pouco de ficção histórica e romance. Inclusive, eu vou lançar um conto numa coletânea pela The Books Editora, em que eu escrevi um livro de fantasia, mas remetendo à ficção histórica. Então, eu escrevo várias coisas de todos os gêneros possíveis, não gosto de todos. A garota... Eu queria saber... Pode falar, João. A garota, a personagem, né, do seu livro, ela é um pouco autobiográfica também, ela é totalmente ficção. Queria que você falasse um pouco a respeito. A Elizabeth, né? A Elizabeth Gwen, ela tem um pouco de mim. Eu acho que o escritor, ele tem um pouco dele em todos os personagens, porque mesmo a gente se inspirando em outras pessoas ou em outras coisas, o personagem sempre tem um pouquinho da essência do escritor, né? Então, eu acho que a Gwen, ela tem um pouco de mim, um pouco da minha personalidade, apesar dela ser diferente. Ela tem um pouco da minha personalidade, um pouco dos meus medos. Em algumas partes do livro, ela pensa como eu, ela tem esses sentimentos parecidos com o meu. Então, acredito que sim, que ela tem um pouco de mim. E qual que é a parte mais difícil, Elo, no teu processo de escrita? O que você acha que é o mais difícil? Eu queria saber porque, assim, eu acompanhei um pouco o processo de escrita dela. O livro, eu vou mostrar aqui novamente, né? Não é um livro, não é um livro extenso. E eu sei que ela escreveu
ela não gostava, ela reescrevia. Eu sei que ela reescreveu o livro, assim, muitas vezes com assim, para mim com uma certa facilidade, né, de algum ponto que ela achava que não estava interessante, ela reconstruía toda a história. Então, eu gostaria de saber qual que é no que você tem mais dificuldade no seu processo de escrita. Olha, de tudo um pouco. Eu não escrevo com um roteiro pronto, os capítulos. Geralmente, quando eu começo a escrever uma história nova, seja uma história nova, uma história que eu estou dando continuidade, como no caso do segundo livro de Rosa que Desmancha na Fogueira, eu não tenho um roteiro, eu não faço nada disso, eu vou escrevendo de acordo com o que eu acho que vai ficar legal. Então, eu acho que o mais difícil é essa parte, do que vai acontecer no livro, como é que vai funcionar. E outra coisa que eu acho um pouco complicado é distinguir os sentimentos e as características, a forma como o protagonista age, o protagonista da história. Porque quando você tem muitos livros, ao mesmo tempo, você escreve vários livros ao mesmo tempo, narrados em primeira pessoa, às vezes você confunde os protagonistas e às vezes eles agem como se fossem os mesmos. Então, essa parte eu acho muito complicada, de você escrever de uma forma que o leitor vá diferenciar o protagonista do livro 1 do protagonista do livro 2. A Ana Júlia pergunta quanto tempo levou para você finalizar oficialmente o livro? Nossa, demorou muito tempo. Eu acho que foram uns 4 anos, mais ou menos, porque o livro passou por vários processos de revisão, várias mudanças, porque quando eu comecei a escrevê-lo, eu era bem novinha, então eu não tinha uma ideia concreta do que eu queria realmente escrever nesse livro, o que eu queria realmente falar. Então, foi bastante tempo. Eu acho que foi uns 4, 5 anos quase eu demorei para escrevê-lo, para ter certeza de que era aquilo que eu queria publicar. Demorou bastante. O Elo, eu sei que você é muito famosa na plataforma do Wattpad, né? Você tem muitos seguidores lá, o pessoal, muita gente te acompanha ali naquela plataforma. E eu queria saber como é que foi isso, né? Você escrevia com a pretensão de lançar um livro? Como é que você escrevia para você? Como é que... E eu queria saber também como que foi, como te acharam, né? Como é que foi esse processo? Porque foi um processo inverso, né, que eu acompanhei. A Heloísa, a editora, as editoras que foram buscar a Heloísa, assim, num momento, assim, muito complicado, que às vezes grandes nomes não conseguem publicar, né, o livro físico, né, grande parte das editoras optam aí pelo e-book, e eu sei que, assim, ela foi muito disputada aí por editoras na época. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Realmente. Na época que eu comecei a escrever, por eu ser muito nova, eu tinha 12 anos, mais ou menos, que eu comecei a realmente publicar o livro no Wattpad. Eu não tinha ideia de publicar o livro em físico, até porque eu acho que quando a gente começa alguma coisa, a gente não tem ideia assim da extensão que isso vai tomar, do rumo que isso vai tomar, e foi isso que aconteceu com o livro. Eu comecei a publicar ele porque eu gostava de escrever. Eu comecei a escrever, eu comecei a gostar, e eu tinha um certo público lá que gostava de ler os capítulos, então esse público, conforme eu ia postando os capítulos, eles iam comentando, iam votando, e foi isso que me deu motivação para continuar escrevendo. Mas eu não tinha ideia da proporção que isso ia tomar. Eu não sabia que um dia, de repente, uma editora ela ia me mandar mensagem no Wattpad e aí tudo ia acontecer. Eu não publiquei com essa editora, acabei não publicando com essa editora, que eu tive alguns problemas com ela mais pra frente, né? Mas foi uma surpresa muito grande por quererem publicar o meu livro. E na época eu não esperava que isso fosse acontecer. Heloísa, eu tenho 2 perguntas aqui que eu acho que a gente pode fazer com que sintetizá-la, né, para virar uma, que é da Ana Luísa e da Ana Carolina, que é quais as dicas, né, você dá para os jovens para escrever
E quais dicas que você dá para os jovens que estão a escrever? É uma síntese da pergunta das duas professoras. Dicas para escrever? Isso, para o jovem que sonha escrever, para o jovem que começa a escrever agora, que começa a cogitar a possibilidade de um dia poder fazer parte assim da indústria literária. Primeiramente, ler muito, porque eu acho que a leitura, ela abre portas na vida da gente, né? E foi assim que eu comecei a escrever. Tudo começou lendo. Então, uma dica crucial, assim, é ler muito, sempre pesquisar muito sobre os livros que você está lendo, procurar saber essa questão do ramo editorial também, porque se a pessoa está escrevendo, eu acho que ela pensa, quem sabe algum dia alcançar a publicação. E a dica que eu dou é sempre ler. Ler muito é isso, ler muito, porque ler é essencial. Oi, Elô, e quando você está escrevendo, você tem algum hábito, alguma mania? Você escreve ouvindo música? Você tem algum ritual? Ou como surge? Você para escrever, eu tenho que escrever um capítulo, eu tenho que escrever tantas páginas. Como é que funciona isso? Você tem algum ritual, alguma coisa assim? Então, não tenho nenhum tipo de ritual. Eu não gosto de ouvir música escrevendo, porque eu acho que isso me desconcentra. Eu só começo a escrever, geralmente eu começo anotando alguma coisa que eu acho que seria legal de acontecer no próximo capítulo, porque eu escrevo sempre um capítulo por vez, para não me perder. Então, eu não tenho bem um ritual, mas às vezes eu escuto uma música antes de escrever. E aí talvez eu me inspire naquela música, no que aquela música tá falando, eu inspiro o capítulo na música, mas não faço nada enquanto eu escrevo. Sei que você tem também parcerias, né? Eu acho que você acompanhei algumas lives suas, né, durante aí a pandemia. Eu sei que você tem parcerias, né? Eu gostaria que você falasse dessas parcerias, como é que funciona escrever junto com uma outra pessoa, uma outra autora, se casam as ideias, se é conflitante. Eu gostaria de saber como é que funciona. Lembrando, gente, que a Heloísa, ela estava na programação da FIL, né, da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, que não aconteceu por conta da pandemia do coronavírus, mas certamente a Heloísa vai estar na FIL de 2021, né? Já está confirmado já. Bom, Elo, queria que você respondesse isso. Pois é, falando sobre a Feira do Livro, foi uma pena de não ter acontecido, fiquei muito chateada. Mas quem sabe no ano que vem, né, as coisas já estão bem melhores e aí já deu tudo certo da gente resolver isso. Qual que era a pergunta mesmo, que eu já me esqueci? Sobre a parceria, tá. Eu lembro que eu acompanhei uma live tua, que você estava escrevendo um livro em parceria, né, com uma outra escritora jovem também, né? Eu acho que ela é um pouquinho mais velha que você, se eu não me engano, mas ela é jovem também. Gostaria de saber como é que foi o processo. Eu acho que foi, não sei se foi sobre distopia ou não. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. Eu estou escrevendo um livro em parceria com a Mi Franklin. Eu não sei se ela está aí assistindo, mas deve estar, não sei. E no começo, eu tive a ideia para a história, porque eu queria escrever uma história. É uma história de romance, né? Se chama Boas Garotas Malvadas e está disponível no Wattpad por enquanto, porque nós pretendemos publicar ele em físico. Eu tive a ideia para a história, queria escrever um romance, fugir um pouquinho do tema de fantasia, porque eu sempre escrevo fantasia ou ficção, ou distopia. Então eu queria fugir um pouquinho desse tema. E eu tinha conhecido a Mirella há pouco tempo, ela é minha colega de editora, e agora é minha amiga. Então, eu sabia que por eu estar escrevendo muitas coisas ao mesmo tempo, porque eu tenho esse costume, né, de escrever muitos livros ao mesmo tempo, eu não conseguiria, talvez, escrevê-lo. E a ideia surgiu na minha cabeça muito de repente, então eu achei que valeria a pena tentar. Aí eu conversei com a Mirella, perguntei, o que você acha da gente escrever um livro juntas? Ela topou,
E aí eu passei para ela o grosso da história mesmo, que era só o que eu tinha em mente. E a gente foi adaptando as coisas juntas. E eu sempre escrevo um capítulo, a Mirella outro, a gente vai intercalando assim. E sobre se há conflitos entre dois escritores escrevendo o mesmo livro, assim, no nosso caso, não. A gente sempre conversa muito sobre o livro, conversamos muito, passamos horas conversando sobre o que a gente acha melhor acontecer no próximo capítulo, então a gente meio que se programa, a gente programa um roteirinho para o que vai acontecer, mas quando eu tô escrevendo, a Mirella não sabe exatamente, assim, certinho o que vai acontecer no capítulo, então é sempre uma surpresa para ela, quando é com ela é uma surpresa para mim. E eu acho que essa é a coisa mais legal de se escrever em conjunto, que é você se surpreender com o capítulo da outra pessoa, com o que a outra pessoa escreveu. Arnaldo, nós estamos tendo muitas interações aqui, perguntas, né, de professores. Então, eu vou fazer mais uma pergunta, depois você retoma. A pergunta na verdade, duas perguntinhas que se assemelham. Uma do Vasques e a outra da Ana Carolina. O Vasques, ele dá boa noite, né, a Heloísa, e pede, por gentileza, qual o nome que lhe inspirou na literatura nacional e, atualmente, qual o nome que te leva ao sonho. O que você pode falar sobre Machado de Assis? Agradeço pela nobre atenção. E a Ana Carolina, ela pergunta a Heloísa que livro você indica para leitura nessa quarentena. Nessa quarentena, eu acho que eu indicaria 3 livros. Eu tenho 3 livros para indicar, que eu considero muito bons. O primeiro é da Mi Franklin, Ela é do Supremo. Eu acho um livro muito gostoso de ler, assim. E eu acho que nesse período difícil que a gente está passando, nada melhor do que uma leitura fluida e agradável, né? Eu indico Bloodlines, da Rochelle Mead, que é a minha autora preferida. E todos os livros da série Bloodlines, os 6 livros. E um escritor nacional que eu gosto muito é o Carlos Heitor Cone, e o livro dele, Uma História de Amor, que eu indico sempre para todo mundo, é o meu livro nacional preferido. Sobre Machado de Assis, não fique chateado, mas eu não li Machado de Assis, nenhum dos livros dele. Nunca li nenhum dos livros dele. Vai acabar estudando bastante agora na curso de letras, certamente você vai ver Machado de Assis, né, entre outros escritores da literatura nacional, e eu acredito que vai gostar bastante, viu? Tem alguns contos que eu acho que você vai gostar muito de ler. Pode dar continuidade, Arnaldo. Heloísa, gente, não sei se vocês sabem, a Heloísa ela faz as capas também, né? Ela faz capa do... Eu gostaria, e eu acho que você faz capa para outros livros também, não tenho certeza disso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso também, né? Além do livro, você faz as capas, alguma coisa assim. Andei pesquisando e eu vi que você também faz essa parte. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. E eu já vou emendar uma outra pergunta, né? Que já vocês estavam falando de livro, né? A Ana Carolina perguntou sobre os livros da quarentena, o João também falou do Machado de Assis e tudo mais. Mas eu gostaria de saber qual livro que você não escreveu, mas que você gostaria de ter escrito. Algum livro que você leu e te impactou. Tipo assim, esse livro eu não escrevi, mas eu gostaria de ter escrito. E qual livro você não gostou? Com várias perguntas, né? Vamos lá. Vamos por partes. Nossa, vamos por partes, senão eu vou me perder. Fala Primeiro sobre a capa. Ah, tá. As capas. A capa de rosas que desmanchou na fogueira não foi eu que fiz. Foi um capista chamado Décio Gomes. E só que atualmente, nessa quarentena, eu tô trabalhando como capista para a editora The Books. Então eu já fiz acho que 9 ou 10 capas já de livros físicos. Nossa. E eu tô gostando muito de trabalhar com isso, com design editorial. É uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, que eu fosse gostar, e foi surpreendente. Tá. E qual livro que você não escreveu, mas que você gostaria de ter escrito?
É difícil, é um pouquinho difícil responder, porque eu tenho muitos livros que eu considero muito bons, mas eu acho que Uma História de Amor, do Carlos Heitor Coni, é um livro que foi muito surpreendente para mim. Foi uma história muito surpreendente e, ao mesmo tempo, muito sensível. Então, é um livro que, se eu tivesse escrito, eu teria ficado muito feliz com o resultado. E qual livro que você não gostou de ter lido? Assim, chegou no final e falou assim, não, esse livro não valeu a pena. É difícil, é muito difícil eu não gostar de ler alguma coisa. Não sei se eu consigo pensar em alguma coisa que eu não gostei de ter lido. Porque eu tô sempre acostumada a ler um mesmo gênero, então eu só leio um livro se eu tenho certeza que eu vou gostar mesmo. Mas deixa eu pensar. Não sei. Acho que A Herdeira, o quarto livro da Kiera Cass, da Seleção. Foi um livro que eu comecei a ler que eu não gostei. Que eu acho que eu não escreveria. Você começou a escrever muito nova, né, Elo? Muito novinha. E eu gostaria de saber o que mudou ao longo desses anos no seu processo de escrita. E o que você diria a você mesmo se você pudesse ler os seus primeiros livros, né, suas primeiras páginas, hoje? O que eu diria a mim mesma? Paciência. Muita paciência. Porque no começo eu escrevia só por hobby. Então era tudo mais fácil, né? Eu não precisava me preocupar com o que os outros iam pensar pelo que eu estava escrevendo, não precisava me preocupar com erro gramatical, essas coisas assim. Eu só escrevia porque eu gostava mesmo. E agora eu considero como se fosse uma profissão minha, né? Além de capista e diagramadora, eu considero como uma profissão. Então, eu mudei muito de uns anos para cá. E eu acho que a leitura influenciou muito para o melhoramento da minha gramática, pela forma como que eu escrevo. Antes era completamente diferente, né? Porque você vai aprendendo palavras novas, vai aumentando o dicionário mental. O Danilo Aldi, ele disse que está adorando a live e também está lendo o livro da Heloísa, e é sensacional. Ele gostaria de perguntar se você também escreve poesias. Nunca escrevi poesia, mas quem sabe um dia, né? Você acha um gênero mais difícil? Um gênero mais difícil do que o que você se dedica, em função da síntese, em função do verso? Você, na escola, gostava de escrever poemas? Você tem um escritor favorito desse gênero? Eu nunca tive o costume de ler poesia, assim, só na escola mesmo, mas eu sempre gostei de outros gêneros, sabe? De outros tipos de história, não poesia em si. Então, sim, contos. Eu gosto muito de contos, gosto muito de livros de ficção, gosto muito de ficção histórica também. Mas poesia eu nunca, assim, cheguei a ler e, assim, talvez, quem sabe, né, algum dia eu ainda escreva, mas no momento não é uma coisa que eu me vejo com talento suficiente para isso, né? Porque poema é muito difícil de escrever. Então, quem sabe mais para frente. Bom, o Danilo Aldi fez a pergunta aí, ô João, assim como você, ele é um grande músico, viu? Um cara para a gente fazer uma live também, tá? E muita gente aí que está acompanhando, o Maurício e a Ana Carolina, que estão interagindo, amanhã eles vão fazer uma live com a Perim, que você entrevistou recentemente. A gente vai falar um pouquinho mais no final, falar sobre esse papo, né? No finalzinho a gente guarda para falar sobre a live de amanhã. Eles estão fazendo aí num projeto bem bacana, bem interessante. Muita gente acompanhando, viu, Elô? Muitos amigos teus aí, né, amigos nossos, bem interessante. O que eu gostaria de saber, Elô, de você, é o seguinte, eu lembro, né, muito que eu acompanhei, mas no começo, né, como você era muito jovem, eu lembro que sua mãe foi fundamental, né, nesse processo
total do livro, né? Até sobre as revisões e tudo mais. Eu gostaria de saber como é que foi dentro da tua casa o incentivo, né, o apoio da tua mãe, a Keila, né? Que sempre que tive o prazer de trabalhar junto também. Como é que foi isso dentro da tua casa? Quando você começou a escrever e depois quando isso começou a crescer, né? Começou a crescer bastante. Isso foi bem rápido, né? Logo as pessoas te acharam aí na internet, no Wattpad, você começou a ser disputada por editoras. Gostaria de saber como é que foi esse processo, como é que funciona isso dentro da tua casa. Como é que foi no começo e como é hoje? A minha família em si sempre me apoiou muito com a escrita. A minha mãe também. A minha mãe acho que foi a pessoa que mais me apoiou incondicionalmente. Ela sempre leu tudo que eu escrevia, ficava horas e horas ouvindo eu falar dos livros, sobre as histórias. Ela fez as primeiras revisões do livro quando eu fui mandar para a editora que veio atrás de mim. Então, ela foi fundamental para que eu conseguisse publicar o meu livro. E eu devo, assim, muito a ela por isso. Foi fundamental. A minha família sempre me apoiou muito. Minha mãe, meu pai, minha avó sempre me apoiaram muito. E me apoiam até hoje. Inclusive, eles são muito orgulhosos. Eu também, viu? Muito orgulho de você. Eu gostaria de saber se você tem. Você segue alguma saga. Se você teve sua fase Harry Potter, se tem alguma saga que você lê ou série que você assiste, já que você é bem jovem, né? Tá falando com toda essa seriedade, mas você é bem jovem, recém saiu do ensino médio e sempre escreveu, né? Desde o sexto ano, né? No sexto ano você já escrevia. Gostaria de saber se você segue alguma coisa, alguma série, alguma coisa nesse sentido. Eu gostaria de complementar uma pergunta do Arnaldo Júnior, que o Arnaldo Neto conhece bem, né, Arnaldo? Ouvi falar já desse cara. Já ouviu falar dele? Que diz Já. como é ser uma jovem escritora brasileira que escreve para jovens num nicho dominado por escritores estrangeiros, que vem essa complementação, né, com o que você falou, por escritores estrangeiros em sua maioria, e como fica a relação do mercado? É um pouco complicado, porque eu acho que de uns anos para cá, de uns 2 anos para cá, os escritores nacionais eles têm ganhado destaque no mercado editorial aqui no Brasil, porque há uns anos atrás as pessoas liam muitos livros estrangeiros, sempre leram, né, muitos livros estrangeiros, mas ainda tem gente que tem preconceito com os livros nacionais. Acha que porque nacional não é bom. E isso não é verdade. Tanto que, ultimamente, o mercado editorial aqui do Brasil ele tem crescido muito. Na questão dos e-books também, né? As pessoas, os jovens, hoje em dia, através das plataformas digitais, eles têm escrito, têm conhecido a leitura e, apesar de que alguns anos atrás era muito complicado essa questão, pelo preconceito com os autores nacionais, eu acho que hoje em dia essa questão ela já está se modificando e eu espero que continue, né? E sobre as séries que você me perguntou, sobre os livros, eu sou muito fã de Harry Potter, sempre fui, e de outras sagas como Jogos Vorazes, Bloodlines, eu já li todos e sou muito fã. As Crônicas de Nárnia também gosto muito. Elô, The Handmaid's Tale. Gostaria de saber, Elô, quais são os seus projetos futuros, quantos livros você tem publicados, quantos livros você tem escritos e não publicados. Eu sei que você é muito seletiva, né, para publicar um livro, você não é ansiosa, eu lembro disso, você escolhe a editora, porque, assim, a editora gosta do que você escreve, justamente porque você é disputada aí no mercado editorial, eu sei, acompanhei. Então, gostaria de saber quais livros que você tem escrito e quais são os projetos para o futuro. E se você pensa em publicar no mercado fora do Brasil, se você tem algum projeto, alguma ideia, tem algum pensamento em relação a isso? Então,
Eu tenho alguns projetos que eu pretendo publicar, assim, eu acho que não esse ano, porque, como você disse, eu sou um pouco seletiva em questão de editora, em questão de como eu vou publicar, e eu nunca publico um livro quando eu não tenho totalmente certeza de que é aquilo e pronto. Eu tenho 2 projetos finalizados, não finalizados, um projeto finalizado e um outro que eu estou prestes a finalizar, é A Corte Silenciosa, é uma distopia / romance, que já está finalizado, mas eu não pretendo publicar ainda esse ano, justamente por se tratar de fatores históricos e eu ainda tenho que pesquisar muito sobre isso para abranger um pouco a história. E Boas Garotas Malvadas, com a Mi Franklin, a gente está pensando em publicar ano que vem. Quem sabe, né? Vamos terminar o livro esse ano, agora no finalzinho do ano, que ele já está quase no final, e pensamos em publicar ano que vem. Bom, Elo, nós estamos aí encaminhando para o final da live, agora nós vamos para as perguntas derradeiras, deixar depois um momento para você fazer um agradecimento, um momento que o Jofra vai falar também das escolas parceiras, né, e da próxima live, e eu vou dar um recadinho também de uma live que vai ter amanhã, que vale muito a pena acompanhar. E esse projeto, né, ele acontece todas as sextas-feiras às 19 horas. Muita gente vai passar por aqui, tá? Pessoal muita gente que está assistindo aí, a gente já está fazendo um cronograma, e começou a semana passada, foi bem legal, hoje também, super, super interessante. E vamos lá, João, vamos já começar as perguntas, as últimas, né? Vai lá. Bom, vamos lá. Heloísa, a primeira pergunta, né, que eu quero fazer para você é se nós deixamos de fazer alguma pergunta que você gostaria que nós tivéssemos feito? Você Não esperava sei. responder hoje? Não. Acho que não. E com relação assim, à sua vivência na escola pública e os 2 semestres, né, que você já fez de letras, foram 2 semestres. Sim, eu estou no 2º semestre. Qual a visão que você traz para a educação pública? E quais os desafios para termos uma educação pública de qualidade, ao seu ver? Bom, o que eu penso sobre isso eu tive os 3 anos do ensino médio, eu fiz os 3 anos do ensino médio em escola pública, e a gente vê que algumas pessoas que veem a escola pública de fora acham que é horrível, é ruim, é péssimo, sabe? Botam um monte de defeito. E não é bem assim. Até porque nós temos professores muito capacitados que, dos meus 3 anos estudando no Capitão Virgílio Garcia, eu vi que eles sempre davam o melhor deles para passar atividades, para que a gente tivesse a oportunidade de ingressar numa faculdade, e sempre foram muito presentes. Quando não tínhamos algum problema lá, eles sempre foram muito presentes, e é isso, eles sempre foram muito bons. Pelo menos a minha experiência com a escola pública foi muito boa. Eu tive professores muito empenhados que acho que foram cruciais para o meu aprendizado. Eu tenho mais uma pergunta aqui de alguém que está assistindo, acho que um professor, o Thiago. Ele gostaria de saber o que você leva em consideração na hora de escolher uma editora. Eu sempre levo em consideração a conversa da editora com o autor. Porque publicar um livro não é só o arquivo lá, sei lá, pagar uma quantia e pronto. Não é só isso. Eu acho que tem que ter todo um intermédio entre a editora e o autor, os profissionais que estão por trás do livro, revisor, capista, diagramador. Então, eu sempre busco uma editora que vai me ajudar, vai sempre me auxiliar a fazer o melhor. Eu busco uma editora que olhe o arquivo do livro e aponte erros, aponte alguma coisa que eu precise melhorar, porque é muito fácil você ir lá, publicar o livro, pagar e pronto.
ou então publicar um livro que, assim, que poderia ser melhor, alguma coisa assim. E eu gosto da editora que eu estou atualmente, porque a gente teve todo um processo de discutir, com a revisora, no caso, da editora, a gente teve todo um processo de discutir o que podia ser tirado do livro, o que podia ser adicionado. E eu acho que esse intermédio da editora com o autor é uma coisa que conta muito, uma coisa muito importante para o livro sair um bom projeto, né? E as publicações abertas, né, o Thiago pergunta novamente, elas atrapalham na hora de publicar fisicamente? Não, acredito eu que não. Bom, tem algumas editoras que não publicam, né, livros já publicados em e-book ou em físico, de forma independente, né? Mas a maioria, hoje em dia, publica sem problemas, livros que já foram publicados. E você tem mais alguma pergunta, Arnaldo? Podemos partir para o encerramento? Eu gostaria de saber, Willow, porque o Rosas, ele é uma duologia, correto? E eu Sim. gostaria de saber se já está escrito o outro livro, você tem previsão de sair, ou se você quer deixar isso um pouco na surpresa, como é que me fala um pouco sobre o Rosas, qual o futuro do Rosas, da segunda parte? Eu já estou escrevendo a segunda parte do Rosas que Desmancha na Fogueira, e ele já tem um título, Espinhos que Sobrevivem ao Fogo. E ainda é uma surpresa o que vai acontecer na história, né? Eu pretendo fazer um pouquinho de suspense em relação a isso. Mas talvez, se tudo der certo, pretendo publicá-lo no primeiro semestre do ano que vem. Legal. Jofra, vamos com você. Bom, eu quero então citar o nome das escolas parceiras, dizer que se você está assistindo essa live, quer ser uma escola parceira, divulgar também as lives, dar sugestões, convidados, né? Ter uma participação ativa no processo de interação entre as escolas, entre os trabalhos das escolas, que muitas vezes as escolas desenvolvem trabalhos excelentes e esse trabalho fica só na escola, né? Ela não parte para as outras escolas, né? Não há uma interação real. E essa live, mesmo em tempos de distanciamento, busca promover essa interação, essa aproximação. Então, quero agradecer a escola em que sou professor coordenador, Jardim das Rosas, agradecer a escola do Arnaldo. Alcides Correia. Alcides Correia, muito bem, que eu estava esquecendo. A escola do Arnaldo, Alcides Correia. Agradeço as escolas. Não é minha ainda não, viu, João? Pretendo comprá-la, mas ainda não é minha, tá? A escola do Arnaldo do Trabalho, Alcides Correia, que a Ana Luísa é diretora. Neuza Maria do Bem, de Serrana. Deputado Zé Costa, de Serrana. Expedicionários brasileiros de Ribeirão Preto. Doutor Messias da Fonseca, Cajuru. Galdino de Castro, Cajuru. Antônio Barreiros, Altinópolis. Caviga, São Simão. Acredito que não esqueci de nenhuma, né, Arnaldo? João, então, cara, tomara que não. Eu estou lendo aqui. Os expedicionários. Expedicionários, eu falei, as escolas que trabalhamos, Cajuru, Ribeirão Preto. Então, são essas escolas, mas a porta está aberta para outras escolas também fazerem parte dessas lives, né, de serem escolas parceiras. Bom, agora nós vamos já para as considerações finais. Eu queria divulgar uma live que vai ter amanhã no perfil Humanas para Humanos, Mulheres em Meio aos Espinhos, da Cris Perim, João, que você conhece tão bem aí, você entrevistou ela recentemente, de um projeto do Maurício, tá? Do professor Maurício, que está acompanhando a live, e da professora Ana Carolina, que é da nossa escola, também eles estão com um projeto de lives de ciências humanas, tá? Amanhã às 3h30, tá? Humanas para Humanos. Gostaria de agradecer todas as escolas participantes. Gostaria muito de agradecer a Heloísa Battistini. Faz muito tempo, né, Elo, que a gente está programando aí uma live, programando as coisas, mas ela estava
com as coisas da faculdade, estava com outras lives também. Muito legal, é muito inspiradora a tua história, a tua trajetória, tão jovem e com tanta bagagem, né? Já aí é inspirador para os professores, para os alunos de escola pública, para os teus amigos, né? Orgulho dos seus professores, né? Que te deram aula, o pessoal aqui acompanhando. Muito feliz porque eu fiquei muito surpreso de ter sido citado nos agradecimentos. Para mim foi uma surpresa, realmente, fiquei extremamente feliz e orgulhoso. E agora eu queria saber, queria que você falasse algo que você... queria que você deixasse um recado para aquela pessoa, aquele aluno que de repente ele tem uma ideia, ele fala, poxa, isso não é para mim, eu estou numa escola pública, eu nunca vou ser lido, eu não vou... o que ele deve fazer? Qual que é a recomendação? Não adianta eu recomendar, ou Jofra, eu quero um recado de uma jovem escritora, brilhante escritora, jovem principalmente, para os jovens que nos assistem, que você serve muito de inspiração, tá? Para esse pessoal, mais uma vez agradecendo todo mundo aí. E eu só quero fazer uma correção. Eu me esqueci de citar a escola Geraldo Torrano, né? Faltou citar a escola Geraldo Torrano também. Então, nossos agradecimentos à escola Geraldo Torrano, que também é uma escola parceira do projeto Papo Cultural. Pode responder, Heloísa. Bom, a mensagem que eu tenho para os alunos é nunca desistir dos seus sonhos, por mais impossível que eles possam ser. Eu também pensava que eu não fosse conseguir realizar esse sonho, né, de que tantas pessoas conhecessem o meu livro, conhecessem o meu trabalho como escritora, e eu não desisti. Eu estudei o ensino médio numa escola pública e eu acredito que esse fator, assim, não me atrapalha nada, porque tem gente que diz assim que a escola pública, o ensino na escola pública tá ruim, tá denegrido, né? Mas não. A minha experiência foi incrível e a mensagem que eu tenho para deixar para as pessoas que não acreditam que isso é possível é que, assim, é possível sim realizar os seus sonhos. Basta você ser persistente e acreditar que ele é possível. Bom, pessoal, você quer fazer mais alguma pergunta, Arnaldo? Podemos encerrar a live? Não, aqui no comentário. Oi? Só queria agradecer. Pode falar. Não, eu queria só estar olhando para ver se tinha mais alguma pergunta do pessoal que está assistindo as lives. Se tiver mais alguma pergunta, se der para responder rapidinho, só colocar aqui no comentário. Mas acho que não chegou nenhuma, não. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos, né, de todas as escolas parceiras. É uma iniciativa aí das escolas, né, dessas escolas participantes, é muito importante, né, nesse projeto, muito importante. São várias cidades, são escolas de várias cidades, né, aí Ribeirão Preto, Serrana, Serra Azul, Cajuru, Altinópolis, São Simão, né? Enfim, agradecer a presença e a disponibilidade da Heloísa, né? Muito importante, né, Heloísa? A gente vai sempre bater outros papos aí em outros momentos. Enfim, obrigado aí pela entrevista. E até sábado. Sábado não, né? Estou confundindo. Essa pandemia faz a gente confundir até os dias, né? Os dias estão um pouco iguais aí. E até a próxima sexta-feira, às 19 horas. Eu gostaria que depois você passe para a Heloísa, né, para fazer as considerações finais, e aí, acho que é isso. Lembrando que na próxima sexta-feira estaremos novamente, né, aqui na página da escola Alcides Corrêa. Tá me fugindo no Alcides Corrêa hoje. Impressionante. Fala que é a minha escola. Oi? Fala que é a minha escola. Tô brincando.
da Escola Alcides Correia, e os convidados dessa live serão da Escola Jardim das Rosas, em Serrana, 2 professores. Uma estava aqui assistindo, acho que o outro professor também está. A professora é a Bárbara, professora de língua portuguesa, e o professor é o Reinaldo, professor de filosofia e tecnologia na escola, e eles têm um projeto em comum, uma parceria, trabalham com podcasts, né, em sala de aula. Eles escreveram um artigo, falarão sobre esse artigo, sobre o trabalho com os alunos e como esse trabalho acontece, né? Como é a participação dos alunos no podcast. E eu espero, pela presença de vocês e a participação ativa, a participação foi muito boa, muitas perguntas, e espero que na próxima sexta seja assim também. Então, um abraço a todos. E agora eu vou devolver a palavra... Ô, João, deixa eu só explicar um negócio rapidinho aqui. Eu fiz essa brincadeira porque você tinha esquecido do nome do Alcides Correia, às vezes dá um branco na gente, e o Cleiton, da Editora Moderna, né, que está acompanhando a live também, desde o começo, né, ele colocou aqui que tá show, falou que estão até me nomeando como dono da escola, ele brincou, porque você tinha esquecido o nome, por isso que a gente fez essa brincadeira. Mas vamos lá, pode passar pela Luísa. É isso aí, Luísa. Então, aproveite esse momento para falar, né, para agradecer e quem você quiser a respeito da live, a respeito falar sobre o seu livro e mandar abraço, mandar abraço, tá? Falar o que você quiser, importe-se, como diria a Bujan, importe-se com a corda da liberdade. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite para a live. Muito obrigada, eu amei. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu e que está aí mandando os comentários. Gostaria de agradecer a todo mundo que tirou um pouquinho do seu tempo para acompanhar. E gostaria de mandar um abraço especial para minha mãe, que também deve estar me assistindo por aí, e para todos os meus amigos. Muito obrigada para todo mundo que está me acompanhando. Bom, acho que é isso, né, Arnaldo? Podemos encerrar. Isso. Então, muito obrigado a todas as escolas parceiras. Estaremos aqui na próxima sexta. Desculpe os esquecimentos. E até a próxima live. Abraços a todos. Obrigado, Heloísa Battistini. Eu que agradeço.